Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Visão RS. Agora aberta a temporada de Páscoa. Nós estamos em Nova Petrópolis, em parceria com esse município que tão bem cultiva a cultura germânica. Afinal, a magia de Páscoa é a Páscoa mais germânica do Brasil e, por que não, do mundo. Eu estou aqui com Marcelo Becker, que é presidente do Conselho Municipal de Turismo e também faz parte do Hotel Petrópolis. Teve aqui o seu Paulo com a gente conversando já, né? Seu tio. Isso, Muito bem conhecido aqui. Marcelo, seja bem-vindo. muito obrigado. O Paulo é meu tio, né? O hotel é familiar, então hoje eu faço toda a gestão da empresa e também esse ano eu tive a oportunidade de iniciar no Contour para também colaborar com a cidade, Contour, né? Não só olhar a empresa, mas também olhar o turismo na cidade. É importantíssimo, né? Sim, sim. E apoiar, né? Todas as atividades municipais. E nada melhor que quem trabalha com turismo para conduzir o turismo na cidade. Um município que nós falávamos, eu conversei muito com o secretário Rodrigo também sobre, que Nova Petrópolis, ele em muitos momentos, ele é apenas um caminho para um destino. E é a ideia do município que ele vire um destino final. Sim. Eu acho que a cidade está preparada para isso, né? Através dos seus serviços, tanto gastronômicos quanto hoteleiros e turísticos. É uma construção que deve ser feita, até porque existe cidades ao lado que possuem seus méritos, né? Como Gramado e Canela. Sim. Só que Nova Petrópolis, aos poucos, está mostrando a sua cara, a sua germanidade, a sua cultura, o seu povo. Sim. Isso com certeza cria os pilares essenciais para um turismo bem qualificado. Isso é importante. Enquanto a gente fala aqui, o Matheus Fraga está na produção aqui também do nosso podcast e a gente está ouvindo aqui na prefeitura. Nós estamos na Rua Coberta com o estúdio da Jovem Pan Porto Alegre e tem uma orquestra, né? Eu não consigo ver 100%, mas está aqui atuando diversas canções que celebram ainda mais, né? São 54, se não estiver enganado, ou 40 e alguns grupos, né, que trabalham a cultura daqui. Mas falando da questão, né, não estamos tirando mérito dos outros municípios, mas temos que valorizar o nosso mérito local. Exatamente. Isso é importante. Sim. Eu acho que a cidade, além dos grupos folclóricos, tem muitos agentes culturais. Então nós temos a valorização da germanidade dos grupos folclóricos, mas também temos uma criação de conteúdo desses agentes culturais. E valorizar eles, apresentando ao turismo e qualificando-os, cria um produto cada vez melhor. Isso é importante. Eu vou aproveitar até para reforçar que o senhor também, no decorrer da nossa entrevista, faça um convite para que as pessoas entendam, né? Porque Nova Petrópolis, de novo, temos aqui na Praça Municipal o famoso, né, labirinto, né? Muita gente, eu já me perdi aí, não conseguia sair, e levanta os braços, mas é uma brincadeira saudável entre as famílias e o casal que daqui depois eu vou levar eles lá, né, para eles entrar na brincadeira. O Paulo já falou que é bom de GPS, nós vamos ver lá depois. Vamos ver na prática. Mas a questão é assim, quais os diferenciais que Nova Petrópolis hoje traz para o turista? Acho que os pontos turísticos, que nem nós já citamos, o Labirinto, que é um ponto reconhecido, né? É a cara da cidade. O Ninho das Águias, o Parque Aldeia do Imigrante. O Ninho das Águias é muito lindo, né? É muito lindo, é fenomenal. Final de tarde é o melhor momento. Uhum. O pôr do sol entre as montanhas é um espetáculo que precisa ser visto por todos. O Ninho das Águias, o Parque Aldeia do Imigrante, Parque Pedras do Ocidente, a cervejaria Edelbrau, a cervejaria Traum Beer, a gastronomia com diversos restaurantes. Então a gente vai somando vários atrativos na cidade, né? E também atrativos que a pessoa pode se desenvolver, como por exemplo, atividades esportivas. A cidade ela tem paisagens de interior fenomenais. Então um cicloturista que é praticante pode fazer um trajeto magnífico, por exemplo, no Malakoff, que é um outro ponto turístico, uma pedra na linha Brasil em direção a Gramado, e tantos outros, né? Até a própria Rota Romântica já fez um roteiro específico que começa lá no berço de São Leopoldo, da imigração germânica, e vem subindo até Gramado, isso é legal, pelo interior, para que aquele a rota germânica, né? A rota germânica. Também tem a rota do Caminho de Caravaggio, que começa em Farroupilha, passa Caxias, Nova Petrópolis. E vai chegar em Canela, onde estão construindo agora, né? Sim. Tem já, e tem muitas pessoas não sabem, né? Fala assim, Caravaggio se remete a Farroupilha, também muito porque aconteceu na Copa do Mundo. O Felipe fez todo aquele fervor, esteve lá agradecendo ao título, e aí com certeza o mundo todo levou em conta essa questão. Mas o Caminho de Caravaggio, se eu não estiver enganado, são 84 quilômetros, né? Muito legal isso também. O Caminho de Caravaggio é interessante, porque é um caminho ainda não explorado, e agora vai ter,
vai estar sido asfaltado, tem um projeto tem algumas partes que serão isso aí, asfaltadas. para finalizar ele e vai acabar caindo em Canela, né? E passa por aqui. Sim. É o trekking, né? Isso. É o trekking. Então, é um público que com a religião e mais o trekking, cria uma identidade também para a região, né? Que é uma religião católica que também é da nossa descendência. Segura um pouco. Como é que tá pegando muito fora ou não? Isso é importante, né? Mas voltamos lá no início, né? Nós temos aqui o Zaandam também, que é um grande ponto, né? A cidade holandesa. Sim. E aí, que agora também se instalou em Porto Alegre para fazer essa ligação, né? Uhum. Mas muito se fala na capital também das pessoas chegarem no aeroporto, pegam um transfer e vão direto para o seu destino. O município aqui também pensa em ter alguém buscando para trazer para cá? Sim, isso é uma atividade privada, né? Que carece de incentivo também do meio público para oferecer esses roteiros. Mas a cidade já está se preparando para buscar esse turista num local que ele vá, Porto Alegre, também aeroporto de Caxias do Sul, e trazer diretamente para Nova Petrópolis, né, através de roteiros mais específicos. Como presidente do Contour, qual dos maiores desafios quando tu assumiu? O Contour, em Nova Petrópolis, é uma entidade, né, um conselho muito bem organizado, né? Felizmente, quem me antecedeu, né, os outros presidentes deixaram todo o Contour muito bem organizado, com um bom planejamento, com um grupo muito bem estipulado. E agora, este ano, eu assumi ele, então não vejo dificuldades, né, entre a união do trade, a união da gestão pública, a união com o turista, a valorização do turista e também da mão de obra. Eu acredito que a gente tem um cenário hoje em Nova Petrópolis muito acolhedor e que muitos frutos estão começando a ser colhidos pelos trabalhos dos demais. Sim. Então eu espero, antes de qualquer coisa, colher esses frutos e também conseguir semear algumas ações que os próximos também possam, e assim a gente vai crescendo de forma sustentável. Aí são duas questões, né? Você como presidente do Contour e você como empresário, certo? Lá no Contour você tem que pensar no plural. No plural, sim. Você não pode pensar só no seu hotel. Não. Mas não. Na sua empresa, sim, tu tem que pensar no teu empreendimento. Como é que você, cidadão, CPF, faz para conseguir dividir isso? Não é de hoje que a gente assume uma responsabilidade como essa, né? Então, eu vim já da associação comercial, onde desde cedo a gente tem esse envolvimento com o coletivo. E, na sequência, a gente vai trabalhando, né? Entrou no hotel, é vida hotel, né? É vida profissional. Então, a gente tem que saber separar bem essas coisas com responsabilidade, né? E eu acredito que hoje não vejo nenhuma dificuldade quanto a isso. E aí é importante, né? Eu tava brincando contigo, tava dançando aqui, porque ó, tá muito linda a orquestra, eu acho que isso que é legal, sabe? A particularidade aqui, eu venho do meio que os eventos fazem parte, né, da minha cultura familiar, né? Meu pai, por muito tempo, teve restaurante, formato em clubes, então eu lembro dos cantos dos corais, né? E aqui em Nova Petrópolis nós temos o Encontro Internacional do Folclore. Sim. Que movimenta muito também e faz parte da tua pasta. Faz parte. Não é uma pasta da cultura, na verdade. Sim, mas o Contour está envolvido, porque o turismo vai acabar caindo aqui. Sim, ele é envolvido em parte, né? Porque nós entendemos que o Festival Internacional do Folclore de Nova Petrópolis é importante especialmente para a cultura. Quando a cultura ela é valorizada e é bem exposta, o turismo sai ganhando. Aí que né? tá, porque as pessoas vão vir. Vão vir. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que saber organizar a cultura. Isso aí. A cultura hoje bem organizada, que nós já demonstramos há anos isso aí, esse resultado. Então a gente consegue deixar a cultura na sua individualidade, explorar cada vez mais as suas ideias e tudo mais. E depois, claro, o turismo ele vem para agregar, né? Ele não pode ser um meio de atrapalhar o desenvolvimento da cultura. Muito pelo contrário, tem que ser um meio que divulga e valoriza a cultura. E na iniciativa privada, como é que o Hotel Petrópolis hoje está? Porque, de novo, conversar com o seu Paulo, fui lá, né, para organizar, muito bem recebido, uma figura histórica, os atendentes também sensacionais. Como é que... 60 anos? 60 anos. Ano passado... É a terceira geração, né? Você é a terceira geração. E como é que é isso? Que querendo ou não, tu carrega uma responsabilidade de manter uma tradição e ao mesmo tempo de seguir inovando, né? Sim. Porque
Paulo mesmo nos contava, né? Uma vez a moda era o quarto. Depois o quarto com a pia. Sim. Depois o quarto, a pia, o banheiro. Depois Sim. o quarto, a pia, banheiro e o ventilador. Sim, Aí sim. depois a TV. E assim foi indo. O Hotel Petrópolis, ele tem uma história muito rica. E muita dessa história começa antes da própria família. Aham. O Hotel Petrópolis, ele começou em 1919. 1919. É um dos primeiros hotéis de toda a região, onde é que os viajantes paravam no hotel e depois iam até Canela. Sabe o grande Hotel Canela? Sei. Tem esse nome porque tinha uma grande caneleira. E lá Olha que os legal. viajantes saíam do trajeto de Nova Petrópolis por Taquara e ali se hospedavam. Muito legal isso. muito Depois, legal. em 39, foi feito um prédio, foi por situações Sim. de antigas. O primeiro prédio foi destruído, fizeram um prédio novo em 39. Também foi o primeiro hospital da cidade. E hoje, em 64, daí minha avó faz a compra junto com meu avô e a propriedade começa a ser tocada pela família Becker. Em 86 é feito um novo prédio, que tu conheceu, eu acho, né? Sim. E desde 2018 que eu assumo a gestão da empresa, né? 2018. 2018. Então Já eu peguei, pegou uma pandemia e enchente e coisa. eu peguei o finalzinho da crise que tinha em 2016, 2017, né? Ah, uma crise. Uma crise econômica, com certeza. né? Depois a gente Grandes consegue... chances de voltar nos próximos tempos. Isso, daí chega 2020 e vem a pandemia, né? Na pandemia foi o início de uma revolução, então ali a gente consegue trazer e olhar internamente, porque a gente não tinha, não sabíamos como seria para os próximos dias, não entenderíamos, não estava conseguindo entender o nosso novo público, mas fizemos algumas escolhas, algumas opções, algumas reformas que iniciaram e serviram de piloto para as próximas. Então, 2020, 21, 22, 23, 24, todos foram seguidos dessa nova proposta do hotel e colocando ele no novo patamar, né, atual. Não, e realmente, né, eu tive o prazer de conhecer, é muito lindo mesmo. E aí tu tem dois momentos do teu hotel, né? Tem os chalés externos e tem o hotel, o quarto normal. Sim. Por que da divisão? Para atender mais públicos? Como é que é? Sim. Os chalés, eles são um conceito que é mais Serra Gaúcha, Sim. né? Então eles vêm dessa herança da Serra Gaúcha. Hoje em Nova Petrópolis não tem mais nenhum hotel com chalés no centro, são hotéis mais afastados. Sim. A população dos grandes centros busca um pouco mais de individualidade, um pouco mais não de ficar próximo a outros apartamentos em estrutura, porque muitos, querendo ou não, residem em condomínios. Então o chalé vem aí com uma proposta de contraste e também de localização. Entendi, isso é muito legal, né? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Nós estamos agora vivendo uma retomada. Ficamos um tempo sem receber turistas aqui em Nova Petrópolis e todo o estado. Aí você tem que se adequar, a equipe, organizar tudo mais, né? O Brasil não vai bem. É uma realidade. Não vai bem, Não vai a gente bem. sabe isso. Eu também trabalho com o ramo de gastronomia. Eu entendo que o quilo da carne, numa média, que dava R$30 no final do ano passado, hoje está 40. Sim. Tranquilamente, ou 42. Então, esse acréscimo teve, mas ele tem todo o hotel. E aí tu não consegue, muitas vezes, repassar o preço final. Como é que tu faz para fazer essa matemática de fechar as contas? Eu acho que a primeira matemática que tem que ser feita é o valor das pessoas. No hotel, a gente valoriza muito tanto o nosso hóspede quanto a nossa mão de obra. Que legal. A hospitalidade, ela não é feita por estrutura de 4 paredes ou tijolos. Isso incrementa, mas quem recebe, quem cumprimenta, quem faz o check-in são as pessoas. No momento que tu entende que essa é a tua maior força, tu consegue entender outros meios de economizar. Porque esse Aí não tá o pode. segredo. Esse não pode. Tu não pode tirar das pessoas que estão trabalhando dinheiro. Claro, é elas que geram a satisfação do hóspede, é elas que geram. Elas estão segurando o serviço. negócio também trabalhando. Exatamente, quando tu consegue valorizar elas e segurar com que elas fiquem na empresa e um cenário atual de instabilidade econômica e baixa mão de obra, tu cria um sistema de serviço muito mais sólido para o próprio turista. Isso é interessante, né, Marcelo? Interessante mesmo. E o que tu vê como desafio daqui para frente? Eu acho que o principal desafio é a questão logística, né? Em superar esses problemas logísticos que nós possuímos. Eu acredito que falta também uma questão macroeconômica. Sim. Né? É um problema que todos enfrentam e é um Mas isso é cenário uma coisa que vai acontecer várias vezes no período, que né? é cíclico, né? Então não podemos também achar que vai ser sempre ruim e sempre vai ser bom. Não. Anos bons, anos ruins. Tem que 7 saber. e 7, eu digo, né? Lá no hotel nós temos um ditado, né? Bom marinheiro não se faz em mar calmo.
Nunca, jamais. Então tem que saber E trabalhar. mar calmo faz ruim marinheiros. Exatamente, tem que saber trabalhar nesses períodos ruins para chegar também nos períodos bons e saber lucrar. E o que a gente vai poder te contar se nós se encontrássemos daqui a 5 anos? Se pudesse dizer assim, Bartolo, ó, lembra aquele papo que tivemos lá na prefeitura no município de Nova Petrópolis? O que tu imagina que vai mudar, assim, que vai avançar em 5 anos? Vou usar o exemplo daqui, o Paulo com a gente trabalha com inovação. A IA tá cada vez mais presente. Hoje em dia tem a Alexa, tem tudo mais. Tem cada vez mais coisas aqui aparecendo. Sim. Mais perto da gente. A Alexa já é hoje quase normal, né? Tem a casa. Mas o que tu tá pensando daqui a 5 anos? Até um assunto muito bom esse de IA e inteligência artificial. Eu vejo que não serve para substituir, e sim para complementar. Hoje nós já usamos o hotel. Só fazer um adendo até agora aqui, assim, ó, a IA, no geral, ela foi criada por homens. Sim. Certo? Sim. E o diferencial dela para nós, que dentro dela, ela reaprende cada vez mais. Ela vai se reaprendendo, reeducando e tudo mais. Então, os homens também vão controlar. Sim, e vão seguir também esse caminho, né? Com certeza. Mas daqui a 5 anos, olhando como presidente do conselho, eu acho que a gente pode sonhar em consolidar o turismo na cidade como um ponto de destino final. Eu acho que nós temos condições para isso, temos empresários fortes para isso, temos um desejo grande, não só da iniciativa privada, mas também de toda a população. Sim. Né? Que é uma forma de economia para a cidade, desenvolvimento para a mesma. Questão do hotel, eu acredito que a gente finaliza todos os nossos projetos internos, conseguimos estabelecer o hotel como uma referência também em hospitalidade, que é o que nós trabalhamos, prontamente olhando a histórico do hotel, olhando a questão familiar, e eu acho que esses serão os grandes desafios que a gente vai enfrentar. Eu quero muito daqui a 5 anos poder te encontrar e nós dar risada e dizer assim, ó, a gente já superou tanta coisa, e tu poder orgulhosamente dizer assim, olha a mudança que teve, né? E já aproveito aqui para te agradecer, disponibilizar teu tempo aqui, também os nossos parceiros, nós estarmos aqui na Nova Petrópolis, né? E já fica a dica, né? A turma da Elevado chegou aqui agora, né? Nem logo mais novidades lá no hotel também, quem sabe aí, né? Fica a coisa. Mas muito obrigado por estar aqui hoje, falar um papo rapidamente com a gente. A agenda hoje é bem extensa aqui. Mas acho que tu vai reforçar o convite, né? Que as pessoas conheçam a Nova Petrópolis, você como presidente do Conturgo, tu bem entende que são outros estabelecimentos que também dependem do município. Sim, com certeza. E o Hotel Petrópolis. Sim, não, eu quero reforçar então o convite a todos os ouvintes, a todos que nos assistiram e acompanham também a Jovem Pan, para conhecer a Nova Petrópolis, para vir até a cidade, desbravar suas paisagens magníficas, sua gastronomia e também sua hospitalidade. Maravilha. Marcelo Becker com a gente. Fica o nosso convite para assistir sempre o nosso Visão RS.